Vamos então ao módulo 2 da segunda aula de análise de investimentos e gestão de obras. Neste módulo, vamos tratar um pouco mais sobre os juros. Acompanhamos nas notícias o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, a cada 45 dias, onde é tomada a decisão de manutenção, aumento ou diminuição da taxa básica dos juros da economia brasileira. Neste gráfico, vemos um exemplo da queda da taxa Selic no período de maio de 2019 a maio de 2020. Os juros surgem em função de diversos fatores. Primeiro, em função de se abster de usar o valor que você tem em mãos, emprestando esse dinheiro para alguém utilizá-lo no presente. Pela perda do poder aquisitivo dado pela inflação, ou mesmo pelo risco de não pagamento. A taxa de juros, então, é dada pelo juros acumulado por unidade de tempo dividido pelo valor original, vezes 100%. Como exemplos, podemos ter uma taxa de 12% ao ano, 2% ao mês. Dessa forma, o montante é a soma do capital inicial, mais os juros que você obteve, foram acrescentados ao capital em determinado momento. Podemos também definir o capital como valor presente, utilizamos P ou VP, e o montante como valor futuro, VF ou F. Neste exemplo simples, imagine que um capital de R$10.000 é aplicado a uma taxa de 5% ao ano, então ele vai proporcionar no final do primeiro ano os juros de 5% de 10.000, que é igual a R$500. Então nosso capital era de 10.000, com juros de 500, o montante ou valor futuro passou a ser de R$10.500. Na sociedade atual, diversas operações envolvem juros. Exemplo para pessoas físicas, as compras a crédito, cheques especiais, financiamentos da casa própria. Já na administração de empresas é ainda mais intenso o uso dos juros, seja para desconto de duplicatas, compras e vendas a prazo e obtenção de empréstimos. Um conceito importante é o de investimento. Na verdade, o investimento, então, é sacrificar a satisfação imediata em prol de uma situação melhor no futuro. Ou seja, o investimento é uma aposta no futuro. Agora, é importante lembrarmos que todo investimento envolve risco, em maior ou menor grau. Existem diversas opções de investimentos e de aplicações. Alguns deles, a poupança, fundos de investimentos, fundos de pensão e previdência, ações, investimentos imobiliários, títulos públicos, como os títulos do Tesouro Nacional. Outro conceito importante é o de fluxo de caixa, que nada mais é que a representação de entradas e saídas de valores monetários ao longo do tempo. Pode ser feito também pela representação gráfica, onde os recebimentos são os valores positivos e os pagamentos são os valores negativos. Uma pessoa supostamente empresta R$3.000 hoje para receber R$2.000 2 períodos à frente e mais R$2.000 5 períodos à frente. Neste caso, os períodos podem ser dados por ano ou mês, certamente esse período estará definido. Ou seja, temos um P, um valor presente de 3.000, e dois valores Fs de 2.000, um em N igual a 2 e outro em N igual a 5. Os juros podem ser dados de forma de juros simples, onde os juros ganhos incidem somente sobre o investimento inicial, ou em juros compostos, onde os juros incidem sobre os juros dos períodos anteriores. Com relação aos juros simples, como falado, apenas o capital principal rende juros. Assim sendo, os juros vai ser igual ao valor presente, ou montante, vezes a taxa de juros, vezes o número de períodos. Ou, de forma simplificada, J é igual a P vezes I vezes N. Dessa forma, o valor a ser devolvido por um indivíduo N períodos após tomar um empréstimo será sempre o valor futuro é igual ao valor presente mais os juros. Os juros são representados por P vezes I vezes N. Substituindo, então, o J da primeira equação, temos que o F é igual a P mais P vezes I vezes N. Dessa forma, podemos simplificar que F é igual a P, que multiplica 1 mais I vezes N. Um exemplo simples: qual o montante acumulado em 4 meses a uma taxa de 10% ao mês, no regime de juros simples, a partir de um capital inicial de R$10.000? Bem, nessa tabela observamos que o valor inicial é de R$10.000, os juros
de 10%, 10% de 10 mil seriam R$1.000, então no próximo período o montante já passa a ser de R$11.000. Esse valor de R$1.000 de juros se repete a cada período, ou seja, R$1.000 a cada mês. Assim sendo, ao final de 4 períodos, teríamos R$14.000 de montante. No caso dos juros compostos, após cada período de capitalização, os juros são incorporados ao principal e passam também a render juros. Considerando então a mesma equação anterior para um período à frente, então o valor futuro no tempo 1 será igual ao valor presente que multiplica 1 mais i. Após 2 períodos, meu valor futuro em n igual a 2 seria o capital inicial multiplicado por 1 mais i ao quadrado. Generalizando, após n períodos, teremos que meu valor futuro no período n é igual ao p, o valor presente, que multiplica 1 mais i elevado a n. Como exemplo, qual o montante acumulado em 4 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês no regime de juros compostos a partir de um capital inicial de R$10.000? Da mesma forma, criamos uma tabela com o valor inicial de R$10.000, onde os juros no primeiro período, ou seja, no primeiro mês, é de R$1.000, perfazendo um montante de R$11.000. A partir desse momento, esse juros é incorporado ao principal, fazendo com que os juros incida também sobre os juros desse período anterior. Assim sendo, os juros do período 2 passa a ser de R$1.100 e o montante total no segundo período passa a ser de R$12.100. Isso é feito sequencialmente até que chegamos no valor de R$14.641. Lembrando do exemplo anterior, observamos que temos um valor superior em R$641 nesse caso. Um exemplo comparativo de juros simples e juros compostos, considere então um capital de 100 unidades monetárias. Usamos unidade monetária de forma genérica para não determinarmos uma moeda específica. Esse capital é emprestado a uma taxa de juros de 5% ao mês, por um período de 1 ano, com capitalização mensal. Considerando juros simples, teremos então um montante inicial, ou capital inicial, de 100 unidades monetárias, e a cada período observamos um acréscimo de 5% ou R$5. Ao final de 12 períodos, teremos um total de R$160 como montante, ou seja, um acréscimo de 60% ao ano. Já nos juros compostos, iniciamos com o mesmo montante de R$100 e os juros incidem sobre os juros, e ao final de 12 meses teremos um montante de 179,58 unidades monetárias. Observem que no caso dos juros compostos, esse valor é quase 80% acima do meu capital inicial. Dessa forma, observem que a diferença de juros simples para juros compostos, neste caso, é de aproximadamente 20%. Com o que vimos até aqui, percebemos que o dinheiro tem valor diferente em tempos diferentes. Assim sendo, não devemos somar ou subtrair quantias em dinheiro que não estejam na mesma data. Retornando ao exemplo inicial, explicando um pouco melhor o que é a taxa Selic. Ela é a menor taxa de juros da economia brasileira. É usada nos empréstimos entre bancos e em aplicações de instituições bancárias em títulos públicos federais. É uma referência para empréstimos e financiamentos. Neste gráfico, nós temos um histórico da evolução da taxa Selic desde o ano de 2010 até o início desse ano. Observem que ao longo desse período ela teve momentos de alta e baixa, sendo no momento presente o valor muito baixo, seguindo a tendência das economias mundiais. Nesse slide observamos o infográfico do Banco Central, que mostra o horizonte da transmissão dos efeitos do juro básico na inflação. Em um determinado momento, o Copom fixa a meta da taxa baixa de juros, ou Selic. A partir daí, ao alinhamento das expectativas, a taxa Selic começa a influenciar o custo do crédito no país. Esse alinhamento de expectativas faz com que os consumidores e empresas reajam às mudanças no custo do crédito, ou seja, começam a alterar as suas decisões de consumo e investimento. Essa reação dos consumidores e das empresas influencia então os preços dos produtos e serviços no mercado.
Dessa forma, o efeito da variação da taxa Selic sobre a inflação ela é sentida em média de 6 a 9 meses após a tomada de decisão. No próximo módulo, veremos um pouco mais sobre valor presente e valor futuro. Acesse a plataforma de ensino para exercícios, tarefas e outras dicas. Os créditos e a bibliografia serão apresentados no último módulo. Até o próximo módulo.